Paz de Cristo. Eu estava aqui olhando algumas postagens antigas minhas do Twitter e vi uma postagem que eu fiz em 23 de junho de 2019, onde eu disse o seguinte: a AIDS foi um freio no avanço da sodomia. O que é a sodomia? Sodomia é a homossexualidade. Por que é chamada de sodomia? Porque era o pecado que acontecia em Sodoma e foi o motivo de Deus matar todas as pessoas daquela cidade. Então, eu escrevi assim, 23 de junho de 2019. A AIDS foi um freio no avanço da sodomia na sociedade, sendo certo que esse freio foi suprimido com o tempo. Por quê? Com o tempo, a AIDS encontrou não a cura, mas a possibilidade da pessoa viver muito tempo, e as pessoas desvigiaram. Mas eu lembro que no início da AIDS houve um freio muito grande na questão sexual, por medo. A AIDS foi um freio no avanço da sodomia na sociedade, sendo certo que esse freio foi suprimido com o tempo. E isso é o alerta de que vem coisa pior, pois Deus destruiu 2 cidades inteiras por conta do pecado da sodomia e jamais deixará de punir o pecado. Nessa mesma época, eu gravei um vídeo chamado As Fronteiras de Sodoma e Gomorra Foram Rompidas. Nesse vídeo eu falei que Deus destruiu 2 cidades inteiras. Só escaparam da morte naquelas cidades Ló, suas 2 filhas e a sua esposa, porque Deus teve em Ló um homem justo, que mesmo morando em meio àquela depravação total, sexual total, se manteve íntegro. Era uma cidade tão entregue ao homossexualismo, à prostituição, à devassidão sexual, que há relatos na Bíblia de que quando chegavam pessoas de outras cidades ali, homens, por exemplo, 2 homens que têm uma passagem, os idosos, os homens de idade mediana e os jovens se reuniam, ou sejam, todos, para forçar pessoas a ter relações sexuais com eles. Então era algo terrível. Aqui eu quero ler Gênesis 18, no 20, que diz, em um momento em que Deus estava conversando com Abraão, Deus disse o seguinte, Gênesis 18, 20. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Então, a palavra de Deus veio para Abraão aqui dizendo o seguinte, eu vou averiguar se o clamor que tem subido até mim das pessoas justas contra aquela cidade é verdadeiro. Claro que Deus sabia da verdade, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas da mesma forma que quando Adão pecou e se escondeu de Deus, ninguém pode se esconder de Deus. A palavra diz que Deus vinha andando e dizendo, Adão, cadê você? É claro que Deus sabia onde estava Adão. Ele queria apenas que ele aparecesse espontaneamente e confessasse o seu pecado com a própria boca. E Adão não fez isso. Adão apareceu, mas tentou justificar o pecado. Essa quarentena é um momento para você fazer qualquer coisa que não seja assistir live de grupo sertanejo, de forró, e de seja o que for. Esse é um momento para você buscar a Deus. Essa quarentena é um momento para você abrir uma Bíblia. Você que nunca abriu uma Bíblia, abra uma Bíblia. É a tua eternidade que está em jogo. Veja que Deus destruiu 2 cidades inteiras com fogo devido ao pecado. Existe um ditado aí que fala em algumas igrejas evangélicas que diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. É mentira. Lê a Bíblia. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e odeia o pecador, abomina os dois. A palavra diz que aquele que vive no pecado é inimigo de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. Não, provavelmente tu é inimigo de Deus. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. A palavra diz que eles receberam o poder de ser feitos filhos de Deus, não por vontade da carne, ou seja, não por vontade de relações de homem e mulher, mas por vontade de Deus, tiveram o poder de ser feito filho de Deus. Não te esconde, não faça como Adão fez. Sabe por quê? Porque não dá para se esconder de Deus. Não dá para se esconder de Jesus. Ele quer que você confesse seu pecado com a boca. Não é confessar para homens, não é ir no confessionário e falar para um padre ou para um pastor, seja para quem for, não. É tu no teu quarto te ajoelhar, ou sentar, ou ficar em pé, porque não tem fórmula para oração. A fórmula para oração é tu orar no secreto do teu quarto e falar diretamente com Deus. Tu tem um canal direto com Ele por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo. É você orar ali e verbalizar o seu pecado.
e pedir perdão a Deus, e pedir que em nome de Jesus você seja perdoado. E ali, o sangue do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo vai te justificar, vai te dar a vida eterna e vai tirar o peso do pecado dos teus ombros. E tu vai ter salvação. E até a tua vida nessa terra vai ser bem melhor, porque você vai passar a viver conforme o Evangelho. E vai ter a vontade de Deus na tua vida, que é boa, perfeita e agradável, é o que diz a palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te dê sabedoria, fome e sede da palavra de Deus, da justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Leia a palavra, ouça louvores, assista pregações sérias, que pregam palavra de Deus, que pregam a Bíblia. E o mais o Senhor fará na tua vida. Deus te abençoe.